Eu não acredito que tu continuas a fazer limpezas somente com a sálvia branca. Vem comigo que eu vou-te mostrar 3 ervas ou mais, além da sálvia branca, para fazeres uma limpeza energética. Olá, bem-vinda a Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a tua bruxa solitária favorita ou não. E nós hoje vamos falar sim sobre algumas ervas para além da sálvia, para poderes fazer, da sálvia branca, não é? Para poderes fazer uma limpeza energética, uma purificação energética, seja no teu ambiente, no teu altar, antes da ritualística, à porta da tua casa, enfim, onde tu quiseres, onde bem entenderes. Além, obviamente, da sálvia branca, mas também do pau santo ou do palo santo. Então eu trouxe aqui 3 tópicos, aliás, eu trouxe mais do que 3 ervas, não é? Mas eu trouxe aqui 3 tópicos e combinações de ervas. Então a primeira é muito simples, é muito prática, aliás, eu quis trazer aqui todas, ou todas não, algumas que sejam fáceis de encontrar e que nós tenhamos também na nossa cozinha, não é? E que nós possamos cozinhar com elas também. E a primeira delas é a arruda. A arruda é uma das plantas espirituais de proteção espiritual mais antigas que se conhece aqui, pelo menos na Europa e também aqui no Mediterrâneo. Era utilizada para as práticas mágicas e também na medicina popular. É conhecida como a erva contra a inveja, contra o mal olhado. Não é à toa que quando nós temos um vasinho, isso já me aconteceu, não é algumas vezes, mas está bem. Quando nós temos um vasinho de arruda em casa e aparece alguém ou a energia fica um bocadinho mais pesada, a arruda tende a murchar, porque ela é muito sensível às energias. Ela está associada à quebra de inveja de mau olhado, ao banimento de energias negativas, à proteção espiritual e a uma limpeza energética profunda. Portanto, ela é considerada uma erva forte e defensiva para o caso. Como é que tu podes utilizar esta planta, a arruda? Através das defumações, nos banhos, não é? Um dos banhos mais comuns e corriqueiros que eu indico é sempre a arruda e o alecrim. A arruda e o alecrim porque de facto é a combinação de ervas que nos dá uma boa limpeza e proteção espiritual também. Então a próxima erva é sem dúvida o alecrim. Então podes utilizar em defumações, em banhos de limpeza, podes fazer raminhos de proteção, podes pôr nas coroas, fazer coroas ou guirlandas para pôr à entrada, na porta, também se podes pendurar os raminhos à entrada da porta, não é mesmo? A outra planta é então o alecrim, e que ela é uma das plantas mais versáteis aqui, pelo menos para nós, na tradição europeia, e ela também pode ser incluída na comida, portanto, a fazer os nossos temperos de bruxa, não é? Ela é associada à purificação, à memória e à proteção. Eu utilizo o alecrim para várias coisas dentro da prática da ritualística, tirando a parte terapêutica. Eu utilizo para várias coisas. Eu utilizo para limpeza energética, eu utilizo para proteção, portanto, normalmente eu faço o combo da arruda e do alecrim. Eu utilizo a arruda para limpeza energética, né, para banimento, para limpeza energética, e utilizo o alecrim especificamente para proteção. Mas o alecrim eu também costumo utilizar em ritualísticas que tenham a ver com prosperidade, ou com vitalidade, ou com alegria, para trazer mais alegria, porque o alecrim também tem essa especificidade, digamos assim, de ser uma planta extremamente alegre. Se vocês tiverem um alecrim no vosso jardim, ou um vasinho com um alecrim, e se vocês deixarem o alecrim no seu ciclo natural, vocês vão ver as florzinhas e elas estão a dar agora, não é? Portanto, eu tirei aqui algumas imagens para vocês verem, então se eu me lembrar eu vou deixar aqui para vocês verem as florzinhas do alecrim que já estão a chamar as abelhas polinizadoras, não é? Que é ótimo para a nossa hortinha. Então o alecrim vai dar para purificação energética, pois claro, para proteção espiritual, que é o que eu utilizo normalmente em combinação com a arruda, seja nas defumações, seja nos banhos. Vai trazer também clareza mental e vai trazer também fortalecimento da energia pessoal. Então ela é muito boa para vocês utilizarem em defumações, mas já falei em banhos espirituais, não é? E para trazer proteção para a casa. Também podem fazer um raminho, e aqui é muito fácil fazer as tochas, é muito fácil fazer os raminhos, é muito fácil utilizar o alecrim para fazer as guirlandas ou as coroas para colocar à porta de casa, por exemplo, para vocês fazerem o vosso pentagrama ou pentáculo com o alecrim, é muito fácil também. A segunda combinação, ou a segunda erva, podemos dizer assim, nós temos na nossa cozinha e não poderia ser mais fácil de encontrar do que alho e cebola, a combinação, ou utilizar só um, que eu para banimento ou para limpeza espiritual escolheria o alho.
porque o alho é extremamente potente neste sentido. E nós vamos utilizar especificamente as cascas de alho. Eu trouxe aqui o alho. Isto é uma cabeça de alho, como vocês sabem. Portanto, o que nós utilizamos, nós podemos utilizar o alho de muitas formas dentro da prática mágica, certo? Mas para este caso nós vamos utilizar as cascas que nós vamos tirar. Eu não vou puxar tudo, porque senão vou fazer muita porcaria, não é? Nós vamos tirar e reparem como isto sai seco. Portanto, tem que ser seco, tem que estar seco, tem que estar fazer o croque-croque, o crocantezinho. É isto que nós vamos utilizar, incluindo este talo aqui do meio. Porquê? Porque nós vamos armazenar. Onde? Em frascos. E o alho é extremamente potente e ele é um dos símbolos mais antigos da proteção espiritual. Porquê? Vocês pensem nos vampiros. O que é que normalmente se utiliza? Alho. Não é mesmo? Pronto, então, as cascas secas são utilizadas para fazer as defumações, especialmente as defumações, ok? Vai ficar com um cheirinho, assim, levemente a comida, levemente a alho, mas nada por aí além. E vocês podem juntar a cebola também. E o que é que se utiliza? A casca. E quando descascam a cebola, vocês guardam as cascas da cebola e guardam as cascas do alho. O alho é utilizado eu utilizo mais o alho, é verdade. Porque tem mais, para aquilo que eu quero de banimento, eu prefiro o alho. É mais forte do que a cebola. Mas vocês podem fazer a combinação destas duas plantas. O alho protege contra as influências negativas, faz o banimento das energias densas, quebra de inveja e mau olhado, fortalecimento do campo energético, portanto é muito parecido com a arruda, não é? Se vocês não tiverem arruda, vocês utilizam as cascas de alho. E além disso, as cascas de alho, se vocês triturarem muito bem trituradinhas, vocês podem ter o alho seco, o alho moído que se compra, vocês podem também fazer a partir daqui, ok? Vocês podem utilizar dessa forma. Então ele tem uma energia que é considerada fortemente protetora e repelente. Então vocês podem fazer as defumações com as cascas e vocês podem utilizar os dentes de alho, o alho em si, os dentes de alho, para fazer a proteção do vosso lar, da vossa casa. Ok? Então penduram-se, normalmente, não é? Algumas tradições, penduram-se as cascas de alho na cozinha, à entrada da casa. Na tradição popular, aqui pelo menos na Europa e daquilo que eu ouvia, não é? Agora não ouço tanto, mas ouvia, o alho afasta os maus espíritos ou os espíritos malignos. A cebola também tem o simbolismo energético, ela também remove as energias que estão acumuladas, não a acho tão potente e ela pode ser associada também para a remoção da energia negativa, para a purificação emocional, a limpeza energética gradual e a absorção de cargas densas. Esta limpeza energética gradual não é tão forte, ou melhor, não é tão rápida e não é tão forte como é o alho. Portanto, eu acho o alho mais forte e mais eficaz para banir quando nós estamos com uma energia muito pesada. Na minha visão, não é? Na minha interpretação, ela traz aqui é mais suavezinha. Portanto, ela afasta, mas é uma coisa mais lenta, mais suave, não é tão tchan. Dá para perceber? Espero que sim. Enfim. Portanto, eu não costumo usar tanto cebola, mas quando utilizo eu costumo misturar com o alho, ok? Portanto, se vocês utilizam a arruda, não tem sentido utilizarem o alho. A não ser que seja uma coisa assim muito vampírica, não é? Mas enfim. Mas normalmente eu utilizo a arruda ou o alho, por elas terem as duas muito fortes em termos de limpeza e banimento. Agora, uma outra erva que eu trago aqui, que ela não é tão fácil de encontrar, agora é mais fácil nas ervanárias, principalmente. Eu não sei se ela é possível de ser plantada aqui, pelo menos em Portugal ou na zona onde eu vivo. A erva da Guiné, não é? Que eu tenho também, pois claro, não é? Sim, são frascos de azeitonas que eu costumo guardar e depois vai ficando por aqui e dá-me para guardar muitas coisas. A erva da Guiné, ela não é originária aqui da Europa. Ela é originária do Caribe, acho que é assim, Caribe que se chama. Em português, eu estou a falar em português do Brasil. Enfim, ela é muito utilizada nas práticas espirituais ou afro-caribenhas e afro-brasileiras, portanto eu conheço mais do Brasil. E ela é uma das ervas mais fortes para limpeza espiritual e de quebra de energias negativas, portanto ela é associada, obviamente, ao banimento, à quebra de energias negativas, à proteção contra influências espirituais densas e também à limpeza profunda do campo energético. E ela é vista como forte e combativa, por isso é que ela é a tal, pode ser chamada de erva de combate, se é que vocês me entendem. Onde é que vocês podem utilizar? Nas defumações, nos banhos de limpeza, nos vossos banhos e para fazer proteção espiritual ou para fazer proteção pessoal
dentro de amuletos, por exemplo. Eu quero falar convosco um bocadinho sobre a sálvia branca e sobre o palo santo ou sobre o pau santo. Este é um prato de vaso que eu utilizo para fazer as defumações. Já vos estou a dar a minha indicação, caso vocês não tenham outra coisa. Isto é um exemplo de sálvia branca, que ela é originária da América do Norte. E ela é utilizada pelos indígenas, pelos povos originários da América do Norte. Portanto, ela é extremamente forte, mas a sálvia branca, tal como o palo santo, que é esta madeirazinha aqui, isto é feito de uma madeira, de uma árvorezinha, elas estão a passar por um momento de exploração. Ok? Porque é uma coisa impressionante. Tudo que está muito na moda transforma-se em exploração. É assim como os cristais também. E por isso é que a sálvia branca vocês podem nascer em tochas, por exemplo, deste género aqui. Isto não é bem tocha. Isto não está feito em tocha, mas talvez o mais comum que vocês vejam são as tochas. Este não está em tocha, mas é parecido. A erva é seca, é desidratada, pois claro, e ela é muito forte. Vocês podem ter. O que eu indico é que vocês utilizem somente em momentos específicos, não para fazer uma limpeza semanal na casa, não para fazer um banho semanal ou uma defumação em vocês. Não nesse sentido, porque nós estamos aqui a falar de, primeiro, eu sou apologista de nós utilizarmos aquilo que está à nossa volta, em vez de irmos à procura de coisas de outros lugares. Porquê? Porque caso nós não possamos ou não tenhamos possibilidade de mandar vir por qualquer motivo, mas vocês podem utilizar sim para coisas mais pontuais, uma ritualística em que vocês precisam mesmo fazer um banimento e querem a sálvia branca, podem utilizar. Então ela é muito boa para purificação profunda, limpeza espiritual intensa e banimento energético, ok? Portanto, ela é considerada assim uma erva de limpeza muito forte. E é utilizada para a limpeza das casas, abertura de rituais e também serve para purificação espiritual. Portanto, ela tornou-se popularmente, assim como o Palo Santo, tornaram-se popularmente conhecidos mundialmente, não é? E há uma exploração excessiva destas duas ervas, sendo que nós temos tantas outras que fazem o mesmo trabalho e são tão boas quanto. Agora, o Palo Santo, que é esta madeirazinha aqui, isto não é uma árvore, somente uma árvore. Isto é, para ser considerado uma árvore ou uma madeira espiritual extremamente sagrada, ela tem que passar por algumas coisas. Envolve aqui algumas coisas. E ela vem ali da zona do Peru, do Equador e de algumas partes da América Central. Ela só desenvolve esta característica de ser sagrada e de ter este aroma quando acontecem duas coisas. Primeiro, a árvore, ela cai, ou seja, meio que morre, não é? Sozinha, sem a ação do homem, e segundo, ela tem que passar anos a maturar. Então nós não estamos a respeitar o tempo da natureza. E se nós somos espiritualistas ou de alguma forma temos alguma religião e estamos nesta coisa de nos conectarmos e nos elevarmos, não é? Iluminarmos, sendo que nós não nos vamos iluminar numa única vida, numa única existência, mas tudo certo, não faz sentido nós explorarmos outros seres. Então o Palo Santo também serve para limpeza energética, proteção espiritual, elevação do campo vibracional, pois claro, atração das boas energias e equilíbrio emocional. A partir daqui eu quero-vos trazer uma outra planta que é tão comum aqui e que ela também é ótima para a culinária, porque nós utilizamos na nossa casa, que é a salva ou a sálvia comum, que é a Salvia officinalis. Eu já tive no meu campo, não é? Já tive a sálvia. A questão aqui é que ela, lá está, dentro de casa, só fui aprender depois que as coisas acontecem, pois claro, ela fica bolorenta, portanto não serve. E já tive em vaso dentro da casa, mas é tal coisa, fica bolorenta, principalmente no outono e inverno. Então eu deixei de ter. Entretanto, eu comprei umas sementes e esta é a sálvia, que ela é verde, a outra é a sálvia branca, ainda existe uma terceira que é a sálvia azul e que lá está, também não é tradicional aqui, mas a salva, que eu conheço por salva, embora nós utilizemos como salvia, mas eu conheço esta planta como salva. Ela faz mais ou menos a mesma coisa do que a sálvia branca, e ela é ótima para a comida, para a culinária. E aqui atrás, pelo menos neste pacote que eu trago, aqui fala sobre os usos na culinária e também sendo a parte terapêutica. Portanto, ela é ótima para nós. Conseguem ouvir? As sementes, pronto, enfim.
Aqui está a minha tentativa para semear, não é? Para plantar de raiz a sálvia, para eu ter a sálvia, para ter em casa, novamente, não é? E ela tem como energia espiritual, digamos assim, ela trabalha, portanto, ela purifica energeticamente, ela traz equilíbrio, ela dá proteção e traz clareza mental em termos energéticos. Ela atua de uma forma, não é? Que equilibra e harmoniza o ambiente. Pode ser combinada com, por exemplo, uma arruda. A arruda, ou com alho, não é? A arruda tira e a sálvia vai trazer uma harmonia ao nosso ambiente. A última planta, a última erva que eu quero trazer, que não é propriamente uma erva, mas ela é uma resina que eu também gosto bastante. É o olíbano. É uma resina sagrada de purificação e elevação espiritual. Ela vem de uma mesma forma do Palo Santo, é muito parecida, e ela vem da Península Arábica. Contudo, entretanto, todavia, nós, enquanto tivermos acesso, nós podemos utilizar desta forma consciente que eu vos falei, tá? Então, ela é obtida através de pequenos cortes na casca e, ao fazer os cortes na casca, saem umas gotinhas, que é essa resina que é transformada em olíbano. Ela é utilizada em muitas ritualísticas, nos templos e em rituais religiosos, em cerimónias de consagração e práticas meditativas. Portanto, ela é muito, muito boa para trazer uma purificação profunda, não tanto para banir, mas para trazer uma purificação profunda. Ela eleva o nosso campo espiritual, dá para consagrar os passos, para proteção espiritual e também para conexão com o divino. Na bruxaria, ela é utilizada para limpeza energética, para remover energia pesada, para purificar os ambientes, para proteção espiritual e para criar um espaço mais elevado. Também dá para consagrar os baralhos de tarô, os cristais, os altares, as ferramentas ritualísticas. E dá também para fazer as nossas meditaçõezinhas e o nosso contacto espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já conheciam estas ervas ou a resina. E eu gostava que vocês deixassem nos comentários, pois claro, se conhecem outras ervas ou se utilizam outras ervas além destas que eu vos falei aqui. E para nós também partilharmos e aprendermos uns com os outros, certo? Espero ver-te na newsletter. Se gostares de coisas mais aprofundadas, podes participar da newsletter. Ela é gratuita. E eu vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos!